vício não é uma sentença definitiva. Muitos ex-alcoólatras, por exemplo, conseguem superar seus vícios, retomar suas vidas, reconstruir laços familiares e, inclusive, dedicar-se a apoiar outras pessoas que enfrentam crises semelhantes. Essas jornadas de superação mostram que a recuperação é possível e que a vida pode florescer novamente após a escuridão do vício. É nesse contexto que surge a história de uma jovem chamada Nicole Pitts, uma mulher com um futuro promissor pela frente. No entanto, essa trajetória promissora teve um desfecho trágico que marcou uma investigação complexa. O caso de Nicole demandou 6 anos de intensas investigações, até que o principal suspeito finalmente fosse levado ao banco dos réus. A batalha judicial, que se seguiu por mais um ano, foi igualmente árdua. A acusação precisou reunir provas substanciais para garantir que o responsável fosse condenado e recebesse a punição máxima permitida pela lei. Desde o início, o crime parecia meticulosamente planejado. Cada detalhe fora pensado com cuidado, e o próprio criminoso acreditava em sua impunidade. Durante anos, ele viveu tranquilamente, convencido de que jamais seria responsabilizado por seus atos. Entretanto, a persistência da investigação e o trabalho incansável das autoridades revelaram a verdade, desmascarando um plano que parecia perfeito. O caso Nicole Pitts é um exemplo de que, embora o criminoso possa tentar esconder seus passos, a justiça, muitas vezes, encontra um caminho para prevalecer. Embora o caso parecesse complexo e cheio de mistérios, foram as pequenas pistas e detalhes que, coletados ao longo de anos de investigação minuciosa, ajudaram a montar esse quebra-cabeça passo a passo. Agora, nesta narrativa, vamos tentar dar sentido a essa história complicada desde o início. Única de um casal que, infelizmente, Nicole Pitts se separou enquanto ela ainda estava nascida em 26 de fevereiro de 1970, familiar abalada em King County. Cresceu como uma jovem ativa. Nicole veio ao mundo como filha, extremamente sociável. Ela era conhecida por seu carisma e seu jeito encantador, conquistando amigos por onde passava. Desde criança, Nicole demonstrava uma personalidade vibrante e destemida, além de um grande amor pelo esporte e pelas atividades ao ar livre. Ela adorava explorar novos lugares e, frequentemente, se aventurava em viagens ao campo, onde encontrava refúgio em suas paisagens favoritas. Para quem a conhecia, Nicole era muito mais que uma garota comum. Ela era uma presença marcante, uma pessoa que cativava pela sua alegria e energia. Nicole Pitts tinha um lugar especial no coração, o Lago Sammamish, localizado a leste de Seattle. Todos os verões, ela passava suas férias nessa região encantadora, criando memórias que carregaria por toda a vida. Após concluir o ensino médio, Nicole ingressou na Universidade de Washington Ocidental, onde decidiu estudar relações públicas. No entanto, sua paixão pelos esportes permaneceu firme, e ela continuou a praticar regularmente, mantendo uma excelente forma física. Determinado a transformar seu hobby em uma oportunidade profissional, Nicole conseguiu um trabalho como treinadora em um clube esportivo local. Seu talento e dedicação logo se destacaram, e ela conquistou o respeito de seus colegas e uma clientela fiel que frequentava suas aulas com entusiasmo. Nicole rapidamente se tornou uma instrutora popular, admirada por sua energia e habilidade em motivar os outros. Ao mesmo tempo, Pitts tomou a decisão de expandir suas qualificações e buscar uma formação superior na área de gestão. Com isso, abriu portas para novas oportunidades e, após concluir seus estudos, conseguiu um emprego em uma grande empresa de comunicações móveis. Para todos ao seu redor, Nicole era o exemplo de uma pessoa bem-sucedida e realizada. Ela exibia sempre uma personalidade amigável, acessível e pronta para ajudar, conquistando facilmente a simpatia e a admiração de quem a conhecia. No entanto, o que poucos sabiam é que, por trás dessa fachada de felicidade e sucesso, ela carregava dores profundas e uma angústia que raramente revelava. Durante a adolescência, Nicole enfrentou uma crise profunda. O divórcio de seus pais foi um golpe devastador para sua mente ainda em formação, deixando marcas
profundas em sua saúde emocional. Sentindo-se fragilizada e sem saber como lidar com essa dor, Nicole começou a buscar refúgio em más companhias e, pouco a pouco, encontrou no álcool uma forma de aliviar temporariamente seus sentimentos de abandono e solidão. Esse escapismo, contudo, levou a um vício sério que se estendeu por vários anos, afetando drasticamente tanto sua saúde física quanto seu bem-estar mental. Naquela época, a mãe de Nicole, Gail, trabalhava como aeromoça e mantinha uma rotina intensa, estando frequentemente fora de casa por longos períodos. Com uma agenda lotada, Gail não percebeu de imediato as mudanças sutis, mas significativas, no comportamento da filha. Nicole, por sua vez, morava com a avó idosa, que, devido à idade e à dificuldade em compreender o que estava acontecendo, também não se deu conta de que a neta consumia álcool regularmente. Quando finalmente a verdade veio à tona, o vício de Nicole já havia causado danos consideráveis, e a situação parecia ter fugido ao controle. Determinada a ajudar sua filha, Gail decidiu que era hora de agir de forma incisiva. Apesar de todos os desafios, a relação entre as duas sempre fora muito próxima, e Gail estava disposta a fazer o que fosse necessário para ajudar Nicole a se libertar do alcoolismo. Além de encaminhar a filha para um tratamento terapêutico especializado, Gail passou a acompanhá-la em encontros do Alcoólicos Anônimos, mostrando seu apoio de forma ativa. Juntas, mãe e filha enfrentaram o longo processo de recuperação, onde Nicole aprendeu a reconhecer e a lidar com seus impulsos e emoções. A presença constante e o apoio incondicional de Gail foram cruciais para que Nicole conseguisse, gradualmente, superar seu vício e começar a reconstruir sua vida. Com o tempo, a mãe de Nicole, Gail, se casou novamente. Seu novo companheiro, Rod, era um homem compreensivo e carinhoso que acolheu Nicole como sua própria filha. Rod se empenhou em oferecer a ela o apoio necessário para que superasse seu vício, acreditando sinceramente em sua capacidade de vencer essa batalha. Nicole, por sua vez, levava o tratamento a sério e não faltava a nenhuma sessão de terapia, empenhando-se de forma dedicada para se recuperar. Graças a esse comprometimento e ao suporte constante de sua família, ela conseguiu superar o vício e retomar o controle de sua vida. Contudo, os anos de abuso de álcool cobraram seu preço. Como consequência, Nicole desenvolveu graves problemas de saúde, especialmente no pâncreas, a ponto de precisar de uma cirurgia. Além disso, o impacto do álcool em sua juventude afetou suas funções reprodutivas, deixando-a incapaz de ter filhos. Mas apesar desses desafios, Nicole continuou a reconstruir sua vida com resiliência. Em meados da década de 90, após alcançar a sobriedade, Nicole começou a trabalhar em um clube esportivo como treinadora, posição que lhe trouxe satisfação e novas oportunidades. Foi lá que conheceu David, um frequentador assíduo do clube. Jovem, alto e atlético, David era 4 anos mais novo que Nicole. Mas a diferença de idade não foi um obstáculo para a atração mútua que rapidamente surgiu entre eles. David admirava Nicole, e ela, por sua vez, percebeu o interesse do jovem. Esse encantamento se transformou em um relacionamento sólido, que se estendeu por quase 8 anos antes de decidirem oficializar a união. Em 2002, Nicole e David se casaram em uma cerimônia linda e intimista no Havaí, com a presença apenas dos amigos e familiares mais próximos. Após o casamento, o casal se mudou para a tranquila cidade de Linwood, no estado de Washington, onde adquiriram sua primeira casa e começaram a construir uma vida juntos. Nicole era conhecida por sua personalidade calorosa e seu espírito sociável. Ela rapidamente fez amizades na nova vizinhança e desenvolveu bons relacionamentos com todos ao redor. Apaixonada por animais, Nicole tinha vários cães, que considerava parte essencial de sua vida, suprindo de certa forma a impossibilidade de ter filhos. Para ela, a vida em Linwood, com David ao seu lado, amigos por perto e seus amados cães, trazia uma sensação de paz e realização que tanto havia buscado.
Nicole dedicou todo o amor que poderia à sua família não convencional, que consistia em seus adoráveis animais de estimação. Para ela, eles eram como filhos, recebendo todo o carinho e atenção que um ser amado merece. Os vizinhos frequentemente comentavam sobre o quanto David e Nicole formavam um casal perfeito, quase inseparáveis, frequentemente vistos passeando juntos com seus cães, sempre irradiando felicidade. Nicole era uma verdadeira chefe em casa. Ela adorava cozinhar e tinha um talento natural para criar pratos deliciosos. Muitas vezes, mimava David com refeições caseiras irresistíveis e surpreendia amigos e familiares que visitavam sua casa com suas habilidades culinárias. A cozinha era, sem dúvida, um lugar onde ela se expressava e mostrava seu afeto. No entanto, a vida tranquila e cheia de amor de Nicole sofreu um abalo repentino em 2006. Poucos dias antes de seu 33º aniversário, ela desapareceu misteriosamente. Naquele dia, pela primeira vez em quase 9 anos, Nicole não compareceu à reunião da Sociedade de Alcoólicos Anônimos, onde era uma líder inspiradora e um pilar de apoio para muitos. A ausência inesperada levantou preocupações entre os membros do grupo que nunca haviam presenciado algo assim. Nicole também não compareceu ao trabalho, o que alarmou seus colegas. Ao cair da noite, sua mãe, Gail, preocupada por não ter conseguido contato com a filha ao longo do dia, decidiu agir. Era uma situação inédita. Nicole sempre se manteve em contato. Gail ligou para David, o marido de sua filha, na esperança de descobrir o que poderia ter acontecido. David, por sua vez, revelou que também não conseguia alcançar Nicole. Ele mencionou que eles tinham tido uma pequena discussão no dia anterior, o que o levou a pensar que ela ainda estivesse chateada com ele. Por essa razão, ele não se preocupou em procurá-la imediatamente, preferindo esperar até a noite para pedir desculpas. No entanto, à medida que a noite se arrastava e Nicole ainda não retornava para casa, e seu telefone permanecia sem resposta, a ansiedade da família cresceu. Diante da situação alarmante, decidiram que era hora de envolver as autoridades. Quando chegaram à delegacia, porém, foram informados de que o pedido de ajuda não poderia ser aceito de imediato, já que Nicole era uma adulta e havia desaparecido apenas há algumas horas. A polícia explicou que, com menos de um dia desde seu desaparecimento, não havia motivo suficiente para iniciar uma busca. Essa incerteza e falta de ação deixaram a família ainda mais apreensiva, enquanto esperavam por notícias de Nicole. Na noite do segundo dia após o desaparecimento de Nicole, a situação tornou-se ainda mais alarmante. Seu telefone continuava indisponível, e a polícia decidiu que era hora de iniciar uma busca mais sistemática na última localização conhecida da jovem, sua casa, onde morava com David. Ao chegarem, os agentes não encontraram nenhuma pista ou indício de que algo estivesse errado. O ambiente estava aparentemente normal, o que indicava que, em princípio, Nicole poderia ter saído por conta própria, sem intenção de voltar. O carro dela também estava ausente, o que alimentou a hipótese de que ela havia decidido deixar tudo para trás após uma discussão com o marido, talvez na intenção de ensinar uma lição a David. Essa primeira versão dos acontecimentos era a mais simples e direta, sugerindo que Nicole, após uma briga familiar, poderia ter optado por se afastar e dar um tempo. No entanto, amigos e membros do grupo de apoio de Nicole tinham uma perspectiva diferente. Para eles, a possibilidade de que Nicole tivesse enlouquecido após anos de sobriedade e abstinência era real. Recentemente, ela havia sido prescrita com analgésicos fortes devido a uma lesão nas costas e, segundo eles, havia a preocupação de que Nicole estivesse excedendo a dosagem recomendada. Era plausível que em algum momento ela tivesse trocado os analgésicos por álcool, o que poderia ter desestabilizado seu estado mental. A terceira hipótese, e a mais sombria de todas, era a de que Nicole não retornara porque não estava mais viva.
Embora essa ideia fosse devastadora, os familiares de Nicole se recusaram a aceitar essa possibilidade e mantiveram a esperança de que ela pudesse ser encontrada. Gail, sua mãe, e Rod, seu padrasto, não esperaram que a polícia cumprisse o tempo necessário antes de iniciar suas próprias buscas. Movidos pela preocupação e pela urgência da situação, apelaram ao público por meio das redes sociais, pedindo que qualquer pessoa que tivesse informações relevantes sobre o paradeiro de Nicole se manifestasse. Além disso, eles tomaram o primeiro voo para Linwood, onde começaram a investigar ativamente por conta própria, falando com amigos, vizinhos e qualquer um que pudesse ter visto Nicole. A determinação de Gail e Rod em encontrar sua filha era palpável, e eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para desvendar o mistério de seu desaparecimento, acreditando firmemente que cada pequeno detalhe poderia ser crucial para trazê-la de volta. Os esforços para encontrar Nicole se intensificaram de maneira significativa. Gail e Rod, em um ato de desespero e determinação, começaram a distribuir panfletos com fotos de Nicole por toda a cidade. Eles perguntavam a qualquer pessoa que conhecesse a jovem se tinham alguma informação que pudesse ajudar nas buscas. Enquanto isso, a polícia não só procurava por Nicole, mas também pelo carro dela, tentando estabelecer a rota que ela havia tomado naquele dia fatídico. No entanto, à medida que os dias se passavam, a esperança de encontrar Nicole viva diminuía rapidamente. As piores suposições logo se tornaram realidade. Alguns dias após seu desaparecimento, um homem que fazia sua corrida matinal em uma área de parque pouco frequentada fez uma descoberta horrenda. Ao decidir pegar um atalho por um caminho descuidado, ele notou algo que parecia fora do lugar entre os arbustos. Ao se aproximar, horrorizado, ele percebeu que se tratava de um corpo nu e mutilado. Uma cena chocante que ele jamais imaginou encontrar. Imediatamente ele contatou as autoridades, e a polícia, juntamente com os criminologistas, foi ao local. A análise inicial indicou que a jovem mulher havia sido vítima de um crime violento. O corpo, sem vestígios de roupas, deixava claro que o ato envolveu uma brutalidade imensa. A autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia, resultado do estrangulamento com as próprias mãos do agressor. As marcas visíveis de contusões, escoriações e hematomas demonstravam que a vítima havia sido severamente espancada antes de ser morta. Com o carro da jovem ainda não encontrado, os investigadores levantaram a hipótese de que o crime poderia ter sido motivado por roubo. Contudo, o agressor, ao perceber que havia uma testemunha, decidiu eliminar qualquer possibilidade de ser identificado, e a jovem mulher poderia também ter sido vítima de abuso. A polícia, sem sombra de dúvida, presumiu que o corpo encontrado pertencia a Nicole, que estava desaparecida há dias e sendo procurada incansavelmente em toda a cidade. Contudo, sua família ainda não tinha sido oficialmente notificada da trágica descoberta. Quando Gail finalmente viu o corpo de sua filha no necrotério, o desespero tomou conta dela. A dor foi tão avassaladora que ela percebeu que precisava de ajuda médica urgente. Rod, seu marido, também estava devastado, mas sua reação ao luto era repleta de confusão e desolação, enquanto ambos lutavam para lidar com a perda insuportável de Nicole. Essa tragédia não apenas devastou suas vidas, mas também deixou uma marca indelével em todos que conheciam a jovem mulher, cheia de vida e esperança. Muitas pessoas, incluindo David, pareciam um tanto estranhas em meio à tragédia. David não demonstrava sinais claros de depressão, e suas emoções pareciam, em muitos momentos, um tanto artificiais. Contudo, a dor era palpável para todos ao seu redor, e cada um estava lidando com o luto à sua própria maneira, o que levou muitos a não prestarem atenção a esses detalhes perturbadores. Enquanto a busca pelo veículo de Nicole continuava, a polícia mantinha a convicção de que o carro era um alvo central do agressor, acreditando que as pistas sobre o criminoso poderiam ser encontradas ali.
Informações sobre o automóvel desaparecido foram amplamente divulgadas na mídia, com um apelo à comunidade para que qualquer um que avistasse o veículo entrasse em contato imediatamente com a linha direta. A busca teve um desfecho positivo algumas semanas depois, quando o Volkswagen Polo cinza foi encontrado em um estacionamento da periferia da cidade. Um segurança, que havia notado o carro por não ter sido retirado por um longo período, não fazia ideia de que estava lidando com um caso de assassinato. Imediatamente após a descoberta, a polícia levou o veículo para uma investigação detalhada. Os investigadores esperavam que a perícia no carro pudesse revelar evidências cruciais e pistas que ajudariam a rastrear o criminoso e a compreender melhor os detalhes do crime. No entanto, ao inspecionar o carro, os investigadores ficaram profundamente decepcionados. Não havia vestígios de sangue, sinais de luta ou qualquer indício de que Nicole tivesse sido forçada a sair do veículo. As únicas impressões digitais e vestígios de DNA encontrados pertenciam a Nicole e a David, que também utilizava o carro ocasionalmente. Essa falta de evidências no carro deixou a polícia frustrada e sem uma direção clara a seguir. A investigação parecia estagnar, e a incerteza sobre o que realmente havia acontecido com Nicole pairava sobre todos, amplificando a angústia e a tristeza de sua família e amigos. A busca por respostas se tornava cada vez mais desesperada, enquanto a esperança de encontrar Nicole com vida se esvaía lentamente, transformando a dor em uma busca incessante pela verdade. No entanto, os investigadores mostravam cautela ao devolver o carro a David. A equipe de especialistas estava convencida de que havia evidências cruciais no veículo, que poderiam não ser aparentes à primeira vista. A verdade irrefutável se mantinha. A jovem havia sido brutalmente assassinada. Contudo, o motivo por trás desse crime permanecia nebuloso e incerto. A teoria do sequestro começava a parecer cada vez mais insustentável, uma vez que o carro foi abandonado quase imediatamente do outro lado da cidade. Além disso, não havia sinais de luta no interior do veículo, o que levantava novas questões sobre o que realmente havia acontecido. A segunda hipótese, a de que a jovem havia sido vítima de violência, também era complicada. Especialistas confirmaram que, pelo menos um dia antes do crime, não havia indícios de que ela tivesse tido contato sexual, seja de forma voluntária ou forçada. O mistério se aprofundava, especialmente em relação à ausência de roupas, que gerava mais perguntas do que respostas. Uma terceira possibilidade, que começava a ganhar atenção, era a de que o crime poderia ter raízes em um motivo pessoal ou em sentimentos intensos e negativos que o agressor nutria em relação à vítima. O número de ferimentos infligidos à jovem sugeria um ataque perpetrado em um acesso de raiva descontrolada. No entanto, a natureza sociável e amável de Nicole, sempre disposta a ajudar os outros ao seu redor, levantava um paradoxo. Não havia inimigos conhecidos em sua vida que pudessem justificar uma violência tão extrema. A investigação enfrentava desafios significativos e parecia ter todas as chances de permanecer sem solução. Após quase um ano sem novas pistas ou informações que pudessem levar à captura do criminoso, a frustração tomava conta de todos os envolvidos. Ninguém havia testemunhado quem abandonou o carro no estacionamento. O local, embora acessível, não estava lotado e não havia câmeras de vigilância na área que pudessem fornecer qualquer pista. O que tornava a situação ainda mais estranha era que a pessoa que dirigia o carro parecia ser significativamente mais alta e maior que a própria vítima. Esse detalhe, que inicialmente poderia parecer trivial, levantava suspeitas e novas questões. Quem seria esse misterioso motorista? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A busca por respostas tornava-se cada vez mais angustiante, enquanto a sombra do crime pairava sobre a vida de todos os que amavam Nicole. A evidência, que incluía a posição do banco do motorista, levantava sérias suspeitas em relação ao caso, que havia sido colocado sob sigilo absoluto.
As informações sobre o andamento da investigação e qualquer nova evidência encontrada não eram divulgadas, nem mesmo para os parentes mais próximos da vítima. A mãe, o padrasto e o marido de Nicole se viam completamente às escuras, recebendo apenas fragmentos de informações. Por exemplo, souberam que o cartão bancário de Nicole foi utilizado em um posto de gasolina em uma localidade distante, logo após seu desaparecimento. A polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança do local, mas o que foi visto nas gravações permaneceu envolto em mistério. Desesperados pela falta de resultados e com o assassino da filha ainda foragido, os pais de Nicole decidiram tomar a situação em suas próprias mãos. Contrataram um detetive particular para reunir todas as informações possíveis e investigar algumas de suas próprias suposições. Para incentivar a colaboração da comunidade, anunciaram uma recompensa inicial de $10.000 para qualquer um que pudesse fornecer informações úteis sobre o caso. Com o passar do tempo, essa recompensa foi aumentada para $35.000, mas infelizmente, isso não trouxe a mudança esperada na investigação. David, o marido de Nicole, inicialmente demonstrou interesse nas investigações durante os primeiros 6 meses após o desaparecimento da esposa. Contudo, sua atitude mudou gradualmente. A família de Nicole se afastou deixando de se comunicar com a sogra e o sogro. Com o passar do tempo, David casou-se novamente e teve um filho. Para Gail, a mãe de Nicole, essa notícia foi um golpe devastador. Sua filha, que havia lutado contra a infertilidade, não poderia ter filhos, e a nova paternidade de David a deixava angustiada. Gail chegou a sugerir, repetidamente, que o culpado poderia ser seu genro, mas muitos acreditavam que isso era apenas o resultado de um ressentimento pessoal. A polícia, por sua vez, parecia não levar a sério essa hipótese. A reviravolta no caso não aconteceu até 6 anos após o crime, quando foi revelado que David havia sido levado sob custódia como o principal suspeito. Para a maioria das pessoas que acompanhavam a investigação, essa notícia foi uma completa surpresa. Mas não para a família de Nicole e seus amigos, que desde o início levantaram suspeitas sobre ele. Durante todos aqueles anos, expressaram abertamente sua desconfiança, sentindo-se decepcionados com o sistema de justiça, que parecia lento e ineficaz. No entanto, finalmente, parecia que a justiça estava a caminho, e o foco agora recaiu sobre David, trazendo esperança de que, após tanto tempo, a verdade pudesse finalmente emergir. Naquele momento, David já havia mudado de residência e interrompido qualquer contato com a família de sua primeira esposa. Quando as algemas foram colocadas em seus pulsos, ele ficou desanimado, acreditando que o caso já estava encerrado há muito tempo e que ninguém mais estava procurando pelo criminoso. David negou categoricamente qualquer envolvimento no crime e até concordou em se submeter a um teste de detector de mentiras. No entanto, ele falhou miseravelmente no teste, o que levantou ainda mais suspeitas sobre sua inocência. A polícia, desde o início, também tinha seus olhos voltados para David, mas não possuía evidências concretas que pudessem provar sua culpa. Por esse motivo, os investigadores não queriam assustar o criminoso, temendo que ele se escondesse. Ao longo de todos esses anos, o foco dos investigadores estava em coletar as peças de evidência que pudessem levar à punição do culpado. David, por sua vez, provavelmente acreditava ter cometido o crime perfeito, convencido de que ninguém jamais o encontraria. Contudo, o caso apresentava uma série de peculiaridades que precisavam ser investigadas com cuidado. Um dos primeiros pontos a serem examinados foram as imagens de vigilância do posto de gasolina, onde alguém usou o cartão de crédito de Nicole, que já estava falecida. As filmagens mostraram claramente que o cartão estava nas mãos de um homem que se parecia muito com David, embora fosse impossível identificá-lo de maneira definitiva devido ao uso de um gorro e óculos escuros. Apesar disso, essa gravação foi incluída no processo, embora não pudesse ser considerada uma evidência incontestável.
Outra estranheza que chamou a atenção dos investigadores foi a ausência da aliança de casamento de Nicole. Aquela era uma peça de joia que ela usava constantemente e da qual nunca se separava. A falta da aliança levantou questões sobre o que realmente aconteceu no dia de seu desaparecimento, aumentando ainda mais a tensão em torno do caso. O fato de que todos esses detalhes não se encaixavam nas narrativas habituais apenas alimentava as suspeitas em relação a David, fazendo com que a investigação se tornasse ainda mais complexa e intrigante. No início, quando Nicole saiu de casa, todos acreditavam que as joias haviam sido roubadas por um criminoso. No entanto, durante a busca realizada na residência da vítima, o anel foi encontrado em uma caixa na penteadeira. Essa descoberta surpreendeu os investigadores e levantou novas questões sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Além disso, durante a análise do corpo de Nicole, os peritos criminalistas descobriram uma particularidade alarmante. A jovem usava uma placa dental especial para prevenir o bruxismo, um hábito que fazia com que ela rangisse os dentes durante a noite. Este dispositivo havia sido prescrito a Nicole pouco antes da tragédia, em resposta a espasmos incontroláveis nos músculos da mandíbula, causados pelo nervosismo. Essa condição, por sua vez, resultou na erosão do esmalte dental e no lascamento de seus dentes. A descoberta da placa dentária levou os investigadores a acreditar que Nicole poderia ter sido morta em sua própria cama enquanto ainda estava dormindo. Isso explicaria a ausência de roupas em seu corpo, bem como o fato de que ele estava completamente limpo, sem sinais de resistência ou luta. Além disso, os peritos notaram a falta de maquiagem em seu rosto, algo que ela sempre aplicava cuidadosamente antes de sair de casa. O uso da placa dental poderia ter sido um fator que David, seu esposo, simplesmente esqueceu, já que ela havia começado a usá-la recentemente. Os especialistas também analisaram minuciosamente a posição do banco do motorista no veículo encontrado. Os dados antropométricos da última pessoa que esteve ao volante coincidiam com as medidas de David. O carro, conforme mencionado anteriormente, continha apenas impressões digitais de David e Nicole, o que indicava que, se uma terceira pessoa estivesse presente no veículo, seus vestígios teriam sido encontrados. Se, por outro lado, ele tivesse tentado apagar as evidências, deveria haver vestígios de que os proprietários do carro estavam ali. Uma descoberta importante surgiu graças aos avanços tecnológicos. O perpetrador, após cometer o crime, usou repetidamente o telefone de Nicole em diferentes locais da cidade. No entanto, em todos esses lugares havia também sinais do telefone de David, o que indicava que ele estava próximo. Com isso, David também passou a ser visto como um suspeito. Por trás da fachada de uma família perfeita, havia uma crise séria há muito tempo adormecida. Enquanto Nicole se dedicava a estudar e trabalhava em 2 empregos, ajudando outras pessoas a lidarem com seus vícios, seu marido levava um estilo de vida ocioso. David nunca conseguiu manter um emprego por muito tempo e preferia passar seu tempo em bares e clubes, onde gastava o dinheiro que sua esposa arduamente ganhava. Essa dinâmica revela uma relação complexa e disfuncional, e a investigação em torno do trágico destino de Nicole apenas começava a desvelar as camadas de segredos e descontentamentos que poderiam ter levado a essa fatalidade. A história de Nicole e David é marcada por tragédias que se desdobraram em um cenário de problemas financeiros e conflitos pessoais profundos. Com o tempo, a família enfrentou sérias dificuldades financeiras, agravadas pela crescente dependência de David em relação à bebida e ao seu envolvimento com outras mulheres. Nicole, preocupada com a deterioração da relação e com o bem-estar do marido, tentou convencê-lo a buscar ajuda. Ela o incentivou a participar de reuniões do Alcoólicos Anônimos, acreditando que essas sessões poderiam ajudá-lo a lidar com seu vício. No entanto, David reagiu de maneira desdenhosa, chamando sua esposa de terrivelmente chata e complexa, ignorando os apelos dela. A infidelidade de David
não se limitou apenas a traições ocasionais. Ele manteve vários casos extraconjugais, inclusive sugerindo que Nicole se juntasse a ele e suas amantes. Em uma ocasião, ele até tentou deixá-la bêbada para forçá-la a aceitar essa situação degradante. Gail, a mãe de Nicole, estava ciente dos horrores que sua filha estava enfrentando dentro de casa. Ela tentou persuadir Nicole a deixar o marido, mas a jovem se recusava a fazê-lo, alimentando a esperança de que David pudesse mudar. Após a morte misteriosa de Nicole, David agiu de maneira suspeita, correndo para reivindicar um pagamento substancial do seguro de vida e, imediatamente, começando um novo relacionamento. Esse comportamento não era novo. Meses antes da tragédia, ele já havia se envolvido com uma mulher chamada Jane, frequentando bares e clubes, enquanto Nicole se dedicava ao trabalho e aos estudos. Pouco antes do aniversário de Nicole, David trouxe Jane para casa, sendo surpreendido pela volta inesperada de sua esposa. Essa situação gerou uma briga familiar intensa. Nicole, muito próxima de sua mãe, confidenciou a Gail sobre o incidente e, alguns dias depois, ela desapareceu misteriosamente. Gail, ciente da situação conturbada, começou a suspeitar de David. Contudo, quando a polícia investigou, insistiu que as evidências coletadas eram insuficientes para prender o suspeito. Assim, o caso foi classificado, e a família de Nicole parou de receber atualizações sobre a investigação. Com o passar dos anos, os pais de Nicole perderam toda a esperança de que o culpado seria punido. Quando David recebeu um pagamento considerável do seguro após a morte de sua esposa, ele o gastou com Jane. Gail sugeriu que Jane poderia ser cúmplice ou instigadora do crime, mas a polícia a considerou apenas uma testemunha, pois não havia evidências que comprovassem seu envolvimento. David foi a julgamento em setembro de 2013, mas continuou a negar categoricamente qualquer participação na tragédia. Os advogados de defesa insistiram que todas as provas apresentadas contra ele eram meramente circunstanciais e não conseguiam demonstrar sua culpa de forma inequívoca. No entanto, à medida que se tornava evidente que existiam muitos fatores incriminatórios, a estratégia da defesa mudou. Eles tentaram apresentar David como uma vítima, alegando que Nicole estava tomando analgésicos devido a uma lesão nas costas e que sua condição havia causado um comportamento insuportável para ele, levando-o a desespero. Contudo, essas alegações eram infundadas e não eram corroboradas por aqueles que conheciam Nicole. Mesmo que ela tivesse enfrentado desafios pessoais, isso de forma alguma justificava a brutalidade de um assassinato. No final, a culpa de David foi totalmente comprovada. Por seus crimes, ele recebeu a máxima sentença prevista na lei do Estado, onde o caso foi julgado: 18 anos de prisão. Contudo, ele poderá solicitar liberdade condicional em 2025, após cumprir 2/3 da pena. Essa reviravolta na história de Nicole e David é um lembrete sombrio sobre os perigos do vício, da traição e das consequências devastadoras que podem advir de relações disfuncionais.